Rapaziada, beleza? Então, tô com uma questão aqui da Escola Naval desse ano, 2025, para ingresso em 2026, que é uma questão até que meio manjada, assim. Confesso que eu fiz essa prova esse ano e, tipo, na hora que eu fiz, eu nunca tinha feito uma questão desse jeito. Consegui safar na hora. Eu quero mostrar pra vocês o jeito que eu faço pra resolver esse tipo de questão aqui. Tem uma questão da iPhone que eu vou fazer também logo depois dessa, uma ideia muito parecida, então eu quero que vocês vejam. Vamos lá. A pergunta fala assim: a figura acima ilustra esquematicamente uma corrente fina metálica de constituição homogênea, comprimento L, massa M, inicialmente mantida em repouso sobre a superfície horizontal de uma mesa sem atrito. Parte da corrente encontra-se sobre uma superfície da mesa e parte encontra-se pendente. Ao liberar a corrente, sabendo-se que a parte pendente tem comprimento A igual a L sobre 2, qual será a sua velocidade quando a extremidade alcançar o ponto P da mesa? Bom, vamos lá. O bizu desse tipo de questão é você desenhar as duas situações. A situação inicial e a situação que ele quer. Ó, vou desenhar aqui. Desenhar bonitinho aqui, porque o desenho maneiro fica melhor de entender. Vamos supor que tem uma parte da corrente que é aqui, ó. Essa daqui e a outra tá aqui, ó. Suspensa assim. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar a barra em duas. Vai ter essa parte P aqui. E vai ter essa parte que eu vou chamar, sei lá, de W. Aí eu vou separar a barra em dois. Aqui é como se fosse W, tá? Aí é como se eu tô separando a barra em duas. Uma barra é P e uma barra PW. O que eu vou fazer? Essa situação inicial. Isso aqui é L sobre 2. Essa distância aqui é L sobre 2. E a barra tem comprimento L. Isso aqui é L sobre 2. Aqui vai ser L sobre 2 também. Beleza? Então, tranquilo. E como ele fala aqui no enunciado que a barra é fina, ou seja, ela não tem essa altura que eu tô colocando aqui, ó. Eita. Não tem essa altura que eu tô colocando aqui, ó. Ela é como se fosse rente ao chão. Eu tô desenhando assim só pra ficar mais didático, né? Ele fala que é uma corrente fina de constituição homogênea. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a massa da barra, ela tá diretamente proporcional. Ou seja, é como se fosse uma regra de 3. Se eu tenho a massa M, a massa ele fala que é Mzão, né? Mzão pra quando o comprimento é L. Quanto que vai ser a massa, que eu vou chamar de, sei lá, de X. Não, vou chamar de M, né? Mzinho. Pra quando o comprimento for M sobre 2. Dá pra ver aqui na cara que é quando L sobre 2, o comprimento da barra L sobre 2, a massa vai ser a metade, né? Ou seja, isso daqui é M sobre 2 e isso aqui é M sobre 2, beleza? E no início ele fala que tá em repouso aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Inicialmente mantido em repouso. Beleza. Essa é a situação inicial, que eu vou chamar aqui de caso 1 aqui, ó. Beleza? E aí, a situação 2 é a seguinte. Vou desenhar novamente essa reta horizontal. Beleza? Só que agora a barra tá assim, ó. Calma, vou ter que desenhar a barra bem grande aqui, ó, porque a mesa é bem grande aqui pra ficar mais real. Pronto. Acho que agora ficou maneiro. Aí aqui, ó, como aqui é L sobre 2, essa distância aqui é L sobre 2, ó. Deixa eu colocar essa linha reta aqui, ó. Pronto, alinhado. Pronto. Aí, ó, beleza. Aí tá alinhadinho aqui, ó. Aqui, essa distância aqui é L sobre 2. E aqui é L sobre 2. O que eu tô desenhando aqui? Essa aqui é a situação final, quando não tem mais nenhuma barra aqui na superfície horizontal, né? Toda barra que tava aqui, ela andou pra cá e foi desenrolando pra cá e veio nessa situação, onde a barra tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto E, esse aqui é o ponto P e esse aqui é o ponto W. Tá vendo que o W desceu? É porque a barra que tava aqui em cima, ela caiu, né? E agora tá dessa forma aqui, tá totalmente na vertical. E aí, ó, essa parte aqui é L sobre 2 e essa parte aqui é L sobre 2, que é a própria barra PW. Beleza? Deixa eu desenhar melhor aqui. L sobre 2. Beleza? E aí, ó, qual que é o bizu de fazer essas questões? O bizu é você sempre quebrar a barra e olhar para o centro de massa. Por quê? A gente vai pensar em conservação de energia. Porque o que acontece? Como não tem nenhuma força atuando no sistema, a única força que age na barra é a força peso,
tem um m sobre 2 vezes g aqui e um m sobre 2 vezes g aqui. O que acontece? Aonde que essa força peso age? Ela age exatamente no centro de massa das duas bolinhas. Das duas bolinhas, ó. Das duas barrinhas. Ou seja, vamos supor que o centro de massa está aqui e o centro de massa... Não, vou pintar até de azul. O centro de massa está aqui e o centro de massa dela está aqui. Da PW e da EP. A força-peso de uma está aqui, ó. M sobre 2 vezes G. E a força-peso aqui também está aqui, ó. M sobre 2 vezes G. Beleza? A gente pode pensar a energia de duas formas, né? A energia cinética de duas formas. A gente pode pensar que é somatório de trabalhos igual ao delta da energia cinética, a conservação de energia. Ou a gente pode falar que delta da energia mecânica é igual a zero. E aí, esse aqui é o caso 2, né? A energia mecânica do caso 1 é igual à energia mecânica do caso 2. Mecânica do caso 2. Qual que é a diferença dos dois casos? É que em um caso você vai considerar a força-peso, que é m2 sobre g, m vezes g sobre 2, falei errado. É a mesma coisa, na verdade, né? Enfim, a gente vai considerar o trabalho da força-peso, que é exatamente essa fórmula aqui. Se você quiser considerar diferença de altura como energia potencial gravitacional, você vai usar essa aqui. Tipo, dá no mesmo, só que eu gosto de fazer dessa forma aqui, com essa fórmula aqui, então eu vou fazer com essa fórmula aqui, beleza? É uma coisa que a gente aprende na teoria, e é isso, sabe? Como a força-peso, ela age no centro de massa, a gente sempre tem que olhar qual a diferença de altura entre os centros de massa, pra gente saber qual que vai ser a altura, porque a gente sabe que o trabalho, né, trabalho da força-peso é m, que é a massa, vezes g, vezes h, delta h, né? É a diferença de altura, beleza? Só que o que acontece? Quando a gente tá trabalhando com trabalho da força-peso, a gente trata, como ela é uma força conservativa, a gente trata como mg h0 menos mg h final. Ou seja, a gente está trabalhando com a energia no início menos a energia no final. Normalmente a gente trabalha, por exemplo, energia cinética, a gente trabalha a energia cinética no final menos a inicial. Só que como a força peso é uma força conservativa, a gente tem que tratar dessa forma aqui. Um lugar que você aprende legal por que é dessa forma é no livro do Renato Brito. Ele explica de uma forma muito boa. E eu não tenho essa capacidade intelectual de mostrar, olha, é assim que mostra e é isso. É só decorar mesmo, tanto a força-peso, tanto a força elástica. Se você quiser tratar dessa forma de somatório de trabalhos igual ao delta da energia cinética, você tem que tratar o trabalho da força elástica como kx zero ao quadrado menos kx ao quadrado, em que o x0 é a distensão inicial da mola e o x é a final, né? Beleza? Então é isso. Vamos olhar para as diferenças de alturas dos centros de massas da situação 1 e da situação 2. Se a gente for marcar o centro de massa da situação 2, ó, vou marcar de verde. Nessa barra aqui de cima, ó, nessa barra aqui de cima, o centro de massa está aqui mais ou menos no meio, né? Tá mais ou menos aqui. E na de baixo tá aqui, ó, mais ou menos. Beleza? Quando eu vou fazer essa diferença de altura, eu tenho que definir um ponto zero, porque eu tenho que medir as alturas em relação a algum ponto. Independente do ponto que você achar, você vai achar o mesmo resultado. Mas é bom você, tipo, achar um ponto inteligente. Qual ponto que eu vou achar aqui? Eu vou achar esse ponto aqui, ó. Vou botar até de uma cor diferente. Vou botar essa cor aqui de doido. Ó, esse aqui vai ser meu ponto zero, ó. Em relação a essa reta roxa aqui, ó. Em relação a essa reta roxa aqui, esse aqui é o meu ponto zero. Beleza? Então a gente tem que achar a diferença de altura em relação a esse ponto roxo aí. Poderia ser qualquer outro ponto, poderia ser aqui, ó. Poderia ser aqui o ponto. Mas você vai entender por que eu coloquei ali. Beleza. Agora a gente tem que colocar as distâncias. Qual que é a altura inicial do primeiro centro de massa? Desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Bom, a gente tem que olhar para ele. Como é uma barra fina, na verdade esse centro de massa está mais ou menos aqui, né? Ele fala que é uma barra fina, então esse centro de massa está mais ou menos aqui. Ou seja, ele quer essa altura aqui, ó. Inicial é essa aqui, ó. Essa é a altura inicial dele. Qual que é essa altura? A gente consegue ver, ó, pela geometria. Porque, ó, o centro de massa, ele divide, ele tá exatamente no meio. Ou seja, se isso tudo aqui é L sobre 2, esse pedacinho aqui vai ser L sobre 4, vai parar aqui, e esse pedacinho aqui é L sobre 4. Ele está exatamente no meio, ou seja, ele está no ponto médio dessa reta aqui, PW, né? PW. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui, isso tudo aqui é L sobre 2. Só que isso daqui, essa distância de E até o centro de massa é L sobre 4. Aí tem para aqui, e essa distância também aqui é L sobre 4.
em relação ao P. E essa distância aqui também é L sobre 4, porque é a distância do ponto até, da extremidade até o centro de massa, né? Ponto médio. E aqui também é L sobre 4, beleza? Até o PW ali. Então, vamos lá. Ele quer essa distância aqui, ó. É essa distância que eu falei aqui. Qual que é essa distância? É L sobre 2, que é essa distância toda aqui. Eu vou marcar de vermelho. Deixa eu colocar o vermelho. Essa distância aqui, L sobre 2, mais essa daqui, pequenininha. Qual que é essa daí, pequenininha? L sobre 4. Ou seja, é L sobre 2 mais L sobre 4. Vou escrever aqui em cima, aqui, ó. Vou escrever aqui no ladinho, é P. Deixa eu botar aqui para baixo. Altura inicial, L sobre 2, que é essa altura aqui que eu falei, mais essa pequenininha aqui. Ou seja, L sobre 2 mais L sobre 4. Isso aqui dá 3L sobre 4, que é a mesma, L sobre 2 é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2L sobre 4. Beleza? Aí é só somar, beleza. E a altura final? O centro de massa de EP tá aqui, ó. Tá exatamente aqui, nesse branquinho aqui. Ou seja, é a distância desse branco até o ponto zero. Ou seja, é essa altura aqui, ó. Ó, isso é a altura aqui. E o que é essa altura? L sobre 4 mais L sobre 4, beleza? Ou seja, vai ficar aqui, ó. L sobre 4, L sobre 4 mais L sobre 4 igual a L sobre 2. Pronto, achei o primeiro caso. Agora, PW. Qual que é a distância do centro de massa de PW no início e no final, nesse referencial que eu coloquei? Vamos lá. A distância inicial é essa daqui, ó. Essa daqui vem aqui embaixo. Ou seja, é essa distância aqui mais essa distância aqui. Qual que é a distância? Isso daqui é L sobre 4. Ou seja, L sobre 4 mais essa daqui de baixo. É L sobre 4 também. Então, vai ser HI0 vai ser L sobre 4 mais L sobre 4. Igual a L sobre 2. E qual que vai ser a altura final? Eu defini isso aqui como ponto zero. Por quê? Eu defini o centro de massa da barra PW, quando ela desce, o ponto zero. Ou seja, como ela é o ponto zero, o centro de massa está exatamente no ponto zero. Ou seja, a altura dele é zero. Beleza? Aí fica muito mais fácil da gente fazer as contas. Também ficou mais fácil da gente definir as distâncias e tal. Quando você for fazer um adendo, tá? Quando você for fazer uma questão dessa, é sempre ideal você desenhar exatamente como é. Ó, por exemplo, aqui é L sobre 2, e aqui também tem que manter o L sobre 2, ó, na mesma reta, para ficar bonitinho na hora de fazer as distâncias. Porque se você desenhar um pouco errado, você pode olhar uma distância errada. Enfim, aí, qual que vai ser o trabalho? Eu tenho o somatório de trabalho, vai ser o trabalho da força peso da barra é P, mais o trabalho da força peso da barra PW. E o delta da energia cinética. Vamos lá, qual que é o trabalho da força peso? É de EP. A massa eu já falei, né? M sobre 2 vezes G vezes a altura inicial. Qual que é a altura inicial? 3L sobre 4. E qual que é a altura final? É M sobre 2, G vezes a altura final, que é aqui, ó, L sobre 2. L sobre 2. Mais o trabalho da força pH. Qual que é a altura inicial? A massa dele a gente já sabe, M sobre 2. A altura inicial é L sobre 2. E qual que é a altura final? Vai ser M sobre 2 vezes G vezes 0. Ou seja, isso aqui é 0. Beleza? E o delta da energia cinética. Como é a mesma barra, a velocidade que ele estiver andando aqui vai ser a mesma velocidade que esse ponto qualquer aqui vai estar andando, né? Então a gente pode considerar a barra como inteira, uma massa igual a M, né? Uma massa, a gente pode separar as barras, mas você vai ver que tipo é a mesma coisa, né? Se a gente separar as barras e falar que cada uma tá com massa, tá com velocidade v no final, que é aquele que é, né? Quando somar vai cortar esse sobre 2 que fica aqui embaixo, né? Aí vai ficar de boa. Ou seja, só simplificando as contas, a gente pode considerar a barra só em que todos os pontos têm velocidade v. Ou seja, a barra toda tem velocidade v e no início está zerado, que é repouso. Beleza? O que eu tava falando é o seguinte, ó. Isso aqui é quando a massa é igual a m. Só que você pode considerar no final, essa barra aqui, ó, no final, ó. Essa barra aqui, o centro de massa dela se move com v. E o dessa daqui se move com v também. Aí você vai falar m sobre 2 v ao quadrado vezes 1 sobre 2, mais m sobre 2 v ao quadrado vezes 1 sobre 2. Aí quando somar, vai multiplicar um 2 aqui e vai cortar um 2 com esse 2 aqui. Aí vai ficar mv ao quadrado sobre 2, entendeu? É por isso que
vai ficar dessa forma aqui. E aí, agora fica fácil, né? Você consegue ver que esse termo inteiro aqui vai cortar com esse aqui. E aí, o que sobrar, a gente vai cortar de azul, né? A gente pode cortar o M da barra e um 2 aqui, ó. Cortei um 2. Ou seja, V ao quadrado é igual a 3LG sobre 4. V é igual a 3LG sobre 4, que é exatamente a letra A. Aí, ó, nessa questão aqui da iPhone, eu não lembro qual que é o ano dela, eu acho que foi ano passado, 2024, e ela fala, uma corrente com 20 metros de comprimento é de densidade homogênea e que está apoiada sobre a superfície em atrito é arremessada horizontalmente com a velocidade de 2 metros por segundo. A corrente nunca perde o contato com a superfície e sempre se mantém esticada. Quando uma porção de 10 metros de comprimento da corrente está sobre a parte inclinada, cujo o ângulo com a horizontal é de 30 graus, sua velocidade possui modo D. Ou seja, você tem a mesma coisa. Eu vou desenhar a situação inicial aqui. Eu já vou copiar isso aqui, ganhar tempo. Aí, ó, a gente vai quebrar a barra em duas, ó. Vai ter, como ela fala que tem 20 metros e a barra tem 10 metros, e uma parte vai ficar 10 metros aqui, ó, nessa parte aqui, a gente pode quebrar, tipo, igual. O comprimento total vai ser metade, né? Aqui é 10 e aqui é 10, né? Comprimento. 10 metros, 10 metros. Entendeu? Aí, então, a gente já viu lá naquela questão que aqui vai ter massa m sobre 2 e aqui m sobre 2 também. Beleza? Quebrei a barra em duas. E aí, essa é a situação inicial. Elas duas estão aqui em cima. Com velocidade, as duas com velocidade v igual a 2. 2 metros, né? Beleza? E aqui na situação final, uma barra tá aqui, ó. Esse desenho é muito grande. E uma barra tá aqui, ó. Beleza? Uma parte da barra tá aqui. E aqui é 10. Deixa eu desenhar maior aqui. Só para ficar melhor de explicar o que vai acontecer depois. Beleza? Aqui, ó. Aqui é 10 metros. E esse ângulo aqui eu esqueci, ó. 30 graus. Aqui também é 30 graus. Beleza? E o que acontece? É a mesma coisa. A gente vai olhar pro centro de massa. Que nem naquela questão. Então vamos lá. A gente vai marcar os centros de massa. Ele fala que é uma barra fina. Ele fala que é uma corrente, né? Então é fino, né? Então não tem essa altura que eu coloquei aqui, né? Enfim, o centro de massa na verdade tá aqui, né? O centro de massa tá aqui de uma e o centro de massa aqui tá em outra. Aí vamos pintar de verde, né? Centro de massa de outra. Essa daqui tá aqui. E o dessa daqui eu tô meio na diagonal assim, ó. E aí, ó. A gente vai olhar de novo para as forças peso. Essa daqui tem m sobre 2 vezes g. Beleza? E essa aqui é a mesma coisa. M sobre 2 vezes g. Beleza? E aí, o que a gente vai olhar? Essa barra aqui, ó. Essa barra aqui que eu pintei de verde, ela tava aqui. Beleza? E aí, se você ver, o centro de massa dela tava aqui, ó. Nessa ponta aqui. E ele veio parar aqui, ó. Então, eu vou definir esse ponto aqui. Cadê o roxo? Esse ponto aqui como o meu ponto zero, ó. O centro de massa, esse aqui, ó. Que eu pintei de verde agora. Você vê, ele tava aqui na horizontal e ainda tá aqui, ó. Ou seja, a diferença de altura não mudou nada nele. Quem mudou foi esse aqui, ó. Foi esse aqui que tava aqui e depois veio parar aqui. Ou seja, teve diferença de altura. Qual a altura? Essa daqui, ó. Calma aí, deixa eu pintar de azul. Essa altura aqui, ó. Beleza? Essa altura aqui. Mas dá pra saber qual altura é essa. Se aqui é 10 metros, isso tudo aqui é 10 metros, o centro de massa aqui é 5 e aqui é 5. Deixa eu apagar. Eita. Deixa eu apagar isso aqui, para não atrapalhar muito a figura. Isso aqui é 5 e isso aqui é 5 metros. Ou seja, se aqui é 5 metros, esse ângulo aqui, ó, ainda é 30 graus. Ou seja, essa altura aqui, a altura final, é a altura que eu quero, né? A altura inicial, no caso, né? Porque no início ele estava a essa altura H0. A gente pode fazer trigonometria, né? Seno de 30 é igual a H0 sobre a hipotenusa, que é 5. E aí, H0 é seno de 30 é 1 sobre 2 e a altura é 5. Ou seja, é 5 sobre 2 metros. Beleza? E a altura final é 0, né? Porque ele tá aqui, ó, no centro de massa. Ó, perdão. Ele não tá no centro de massa. O centro de massa tá no ponto que eu defini como 0. Eu defini esse ponto, essa linha aqui roxa, como 0. Que nem eu fiz aqui em cima, ó. Eu defini o centro de massa da barra de baixo
a mais embaixo como zero. Esse é o bizu. Definir a barra de baixo, a linha dela como zero. Ou seja, agora é só a gente fazer a mesma coisa. Somatório de trabalhos igual delta da energia cinética. E aí a gente tem, ó, vamos chamar essa barra aqui de barra A, ó, tá de vermelho, essa é a barra A que é a barra B. Barra A que é a barra B. A barra B caiu, né? Ou seja, a gente tem trabalho da barra A mais trabalho da barra B igual delta da energia cinética. Só que o trabalho da barra A é zero. Por quê? Não teve variação de altura. Ou seja, né, como o trabalho é igual a mgh, delta H, né? Não teve diferença de altura, então o delta H é zero, né? Então vai ser tudo zero. Ou seja, o trabalho da barra B. A altura inicial do centro de massa em relação é o H0. É aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Beleza? E o H0 é quanto? O H0 é 5 sobre 2 metros. Então não precisa nem converter. A massa dele, eu já te falei que é... Como aqui é metade, né? Aqui é metade, aqui é 10. E tudo é 20. Ou seja, ele fala... Eu ainda esqueci de falar, né? Ele fala que densidade homogênea. Ou seja, segue a regra de 3, é a mesma coisa, né? M está para 20 metros. E quanto vai ser a massa se tiver 10 metros? Vai dividir na metade, então M sobre 2, beleza? E aí você vai vir, ó, M sobre 2 vezes G vezes a altura, que a gente já achou que é 5 sobre 2, menos a altura inicial, final, perdão. E a altura final é zero, né? Porque eu defini no ponto zero, beleza. Menos zero, pode cortar. E o dado da energia cinética. A gente pode, mesma coisa, a gente vai considerar que a barra inteira se move com velocidade m, né? Então, a m v ao quadrado sobre 2, que é a velocidade que eu quero saber, que ele fala, ó, sua velocidade nesse ponto possui módulo d. E a inicial, a massa é m sobre 2 vezes a velocidade. Ele fala que a velocidade aqui, ó, 2 metros por segundo. Ou seja, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Que 2 ao quadrado é exatamente 4. Ou seja, vai cortar alguns números aqui, vai cortar esse 2, esse 2, esse 2. Vai cortar esse m e esse m. A gente vai repetindo. A gente vai botar g igual a 10. Aí vai ficar 50 sobre 2 igual a v ao quadrado menos 4. Isso aqui dá 25. Ou seja, v ao quadrado igual a 29. V é igual a raiz de 29 metros por segundo. Se eu não estou enganado, não sei qual o gabarito. Ah, letra A de novo. Então, é isso, rapaziada. O ideal dessas questões é quebrar a barra, desenhar bem e definir o ponto zero, o centro de massa da barra de baixo, beleza? E só conservar a energia normal. E é isso, mano. Não tem muito o que falar. Tipo, cai direto isso daí, tanto serviram. Essa questão é desse ano, na verdade. E essa questão aqui é do ano passado do iPhone, uma da escola na volta do iPhone. Cara, dá o gás aí, mano. Que isso aqui é uma matéria que cai bastante. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Não tem mais muito o que eu falar, não. Tentei falar algumas coisas aqui, mas não vem nada na cabeça. Então é isso, rapaziada. Tamo junto aí, é nóis.